Boa noite, Kate. Vamos aguardar um pouquinho que as outras pessoas entrem. Boa noite, Bidian. Boa noite, Gabi. Olá, Ione. Ione já está entrando. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Gabi. Olá, Ione. Boa noite. Boa noite, Marília. Tudo bem? Tudo tranquilo aí? Tudo bem? Tranquilo. Que bom. Vamos aguardar só mais um pouquinho para o pessoal estar chegando. E a gente... Oi, Adrina. Boa noite. Já tem... O pessoal está todo entrando, a gente aguarda só um pouquinho. Obrigada, Marcelo. Bom trabalho para... Marcelo Henrique está nos desejando bom trabalho. Um Boa abraço noite, grande, Rodrigo. Marcelo. Boa noite, Rodrigo. Expedita. Só mais um pouquinho, que é Iris Belo. Branquinha, boa noite, Branquinha. Pedro Arthur, Cláudia Fonseca, Iraci Melo, Gabi, novamente, Iris. E eu acho que já dá para a gente ir começando, certo? Começando, tá certo. Boa noite a todos. A gente está de volta com a live do Conecta RN, que agora está sendo realizada quinzenalmente, certo? E hoje a gente vai conversar com uma das fundadoras do CRA-RN, a conselheira federal pelo Estado, a administradora Ione Macedo de Medeiros Salem. E a nossa convidada é mestre em administração, professora aposentada da UFRN e técnica do IDEMA, certo? A gente vai conhecer um pouco mais sobre essa profissão tão interessante e tão abrangente que é a administração, e com essa conversa com o Ione, com o tema administração, atuação sistêmica e oportunidades da profissão, certo? Quem tiver alguma dúvida, quem quiser fazer alguma pergunta, a gente terá o maior prazer em responder. Dentro do tempo que a gente tem aqui, a gente pode precisar sair e voltar novamente, podem ir fazendo suas perguntas, certo? Bem, boa noite agora oficialmente, Ione. Eu fiz uma apresentação sua, falei um pouco sobre a sua trajetória profissional, mas como a gente sabe que você tem uma larga experiência na profissão, na administração, a gente queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência, a sua trajetória, ok? Ok. Boa noite, Marília. Boa noite à presidente do CRA, Kate Maciel, que me convidou para essa live, exatamente para falar um pouco da minha experiência profissional, do meu trabalho no sistema CFA-CRAs. E muito obrigada, Kate. É um prazer aqui participar do seu Conecta, o projeto Conecta, que é coordenado pelo diretor de formação, Rodrigo Fortunato. Então, boa noite a todos. Algumas pessoas bastante conhecidas, amigos, profissionais de administração, familiares, eu estou vendo aí bastante gente. Espero atender as expectativas de vocês. A minha primeira experiência profissional foi como estagiária. Logo que eu entrei no curso de administração, fiz indiferenciado, e logo depois entramos na parte de formação mesmo, na parte da administração. Fomos selecionadas, que havia uma seleção rigorosa na época, para o curso de administração que estava surgindo do Estado. Era um curso novo. Então, fomos participar, nessa época, de uma seleção feita pelo IEL, Lúcia Almira e eu, fomos participar, e outras pessoas, né? Nós duas somos selecionadas, e nós participamos da implantação da reforma administrativa no Estado, que o doutor Joanilson era exatamente o secretário de administração, que é uma bandeira muito grande, doutor Joanilson, uma personagem que nós até homenageamos no Conselho Federal como administrador emérito, porque ele criou a Secretaria da Administração e criou também o curso de administração da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O curso foi criado por ele, foi nosso professor,
durante muitos anos, ele lecionou, depois foi meu colega de departamento. Então, a personagem é assim. Logo depois, eu fui convidada para ser diretora administrativa e financeira de um hospital. E eu considero assim, eu recebi vários convites, eu considero que na época as oportunidades eram muito grandes, porque o curso estava começando e o que é que aconteceu? Os administradores eram muito solicitados. Eu fui dirigir o hospital, muita teoria na cabeça, experiência nenhuma, muitos exemplos na IES, no curso de empresas tipo a General Motors e outras, Taylorismo, essa teoria toda na cabeça. Era uma aluna estudiosa e ainda hoje gosto de estudar. Então, mas na prática eu senti muitas dificuldades. Por quê? Porque toda aquela teoria que fala no organograma, com harmonia, com a hierarquia rigorosa, a harmonia entre os poderes. Na prática, isso é muito difícil. Aquela história que na prática a teoria é outra, nesse momento eu senti isso. Até porque os professores eles não... E o Brasil não tinha muita teoria brasileira da administração. Se baseava muito em teoria americana. Então, a nossa realidade era bem diferente. Depois é que já no mestrado é que eu conheci mais as teorias brasileiras de administração, Guerreiro Ramos, né, com muitas pesquisas interessantes, mandava colocar até a literatura estrangeira no lixo. Então, tinha assim, era um baluarte dessa profissão no país, que nós devíamos estudar os nossos casos. E acho até que ele tem razão, mas não jogar no lixo a experiência exterior. Então, o hospital, para mim, foi um choque entre teoria e prática. Por isso, eu me preocupo muito hoje com orientação de carreira. E depois vou falar para vocês sobre um projeto que está sendo lançado no Conselho Federal. Porque o médico se sente o senhor. Logo, a hierarquia não funciona, porque o médico tem um poder muito grande dentro do hospital. Daniel Fonseca, que está me ouvindo aí, que trabalha no UOL, sabe muito bem dessa realidade aí de hospital. É a Ele está organização comentando. mais complexa que eu acho que existe, porque o hospital tem o poder do médico, o poder técnico, e a questão administrativa, às vezes, é relegada a um segundo plano. Então, é realmente um laboratório. Então, passei 10 anos lá, acho que consegui assim, equilibrar o hospital, e uma época ele foi o hospital que mais tinha serviços médicos, como hemodiálise, UTI e outros serviços, que em outros no banco de sangue, que em outros não tinha. Bem, logo em seguida eu tive a oportunidade, exatamente pelo meu trabalho no hospital, um amigo me convidou para criar a Urbana, empresa Urbana de Natal. Então, eu participei da criação da Urbana com Pancrácio Madruga, Marcílio Carrilho, na época, e o prefeito José Gripini. Eu participei de toda não só da criação, mas de toda a estruturação. E ainda hoje o organograma da Urbana tem mais ou menos as mesmas características com que eu elaborei esse organograma. Então, a limpeza é muito complexa, porque você parte da aquisição de equipamentos caríssimos. Na época, nós tivemos um financiamento do Banco Mundial, que era o CPM, BIRD, né, que até varredeira mecânica nós compramos. Quer dizer, aquela varredeira, quem de antigamente se lembra dessa varredeira aqui em Natal. Então, Natal foi considerada, na época, a cidade mais limpa do Brasil. Então, o que é que eu aprendi no hospital e na Urbana? Eu aprendi na prática que a administração é uma profissão sistêmica. Ou você conhece o todo que você está gerenciando, os materiais, as pessoas, a questão de outros serviços, tudo que você vai gerenciar, a parte financeira, né, a logística, as pessoas, as finanças. Ou você conhece o que você está gerenciando, ou você não consegue fazer nada. Certa vez eu convidei um administrador para ir para a Urbana,
Eu disse, você já desceu na oficina para conhecer os equipamentos e as características de cada um? Ele disse, não, doutor, eu não vou descer na oficina, não. Depois você tem que descer, sabe por quê? Você sabe. Ele disse, como é que você compra o material? Ele me falou. Ele é pela ordem de chegada do pedido. Depois você está errado, sabe por quê? Uma enxadeira trabalha com 10 caçambas. Então, se você não atender ao material da enxadeira, você vai não só prejudicar a enxadeira, mas prejudicar várias caçambas. Um trator, ele trabalha no aterro sanitário. Então, um trator quebrado quebra toda a rota de limpeza urbana, de destino final do lixo. Então, você não pode gerenciar sem conhecer. Você não pode gerenciar um hospital sem conhecer a utilidade, a urgência, a prioridade de determinados equipamentos e materiais. Quando o autoclave quebrava, parava todas as cirurgias. Então, o administrador hospitalar tem que aprender que aquele autoclave é prioridade. E o autoclave, eu comecei a perceber que as peças do autoclave sempre quebravam as mesmas peças. Só que não tinha em Natal, só tinha em Recife. Então, eu passei o quê? A formar estoque dessas peças. Então, tudo isso eu tive que aprender na prática, porque a teoria não ensina determinadas coisas. Por isso é que eu digo, a administração é uma profissão de muitas oportunidades. Muitas oportunidades, por quê? Porque ela é sistêmica. Você tem que aprender o todo para você gerenciar pessoas. Você tem que aprender o todo para você gerenciar equipamentos, para você gerenciar materiais e muito mais ainda a parte financeira. Então, depois eu tive outro laboratório, que foi a COSERN. É a maior empresa do Estado. Eu gerenciei a parte financeira da COSERN, econômico-financeira, no período de 91 a 94. Para vocês terem ideia, nesse período, foi antes da privatização. A COSERN devia mais de 20 milhões de dólares. A primeira reunião que eu fiz com todos os funcionários, eles ficaram horrorizados. Como é que vai administrar isso? 20 milhões de dólares. E a tarifa não pagava o custo. Por que não pagava? Uma coisa que eu não sabia e aprendi lá. Os governos do Brasil, os anteriores, né, hoje você vê que Guedes está aí brigando pela questão fiscal, né, pelo teto de gastos. Quando a inflação disparou, que disparou mesmo no governo de Sarney, o que é que eles fizeram? Eles congelaram as tarifas públicas. Quem pagava a despesa, quem pagava a conta, eram as empresas públicas. Essas pessoas que não conhecem a realidade, às vezes, não, a empresa pública dá muito prejuízo por isso. Empresa pública dá muito prejuízo por conta de alguma política errada que se faz na economia do país ou no Estado. Mas ela não dá prejuízo. Agora, nós administramos esse período com tarifa defasada, tipo assim, o custo, a tarifa deveria estar em $70 por megawatt-hora. De repente, estava em 35, a metade. Essa foi pouco, a realidade, né, da COSERN nesse período que eu gerenciei a parte financeira. Então, o que é que aconteceu? Aconteceu que o governo federal, na época, interessado em privatizar, o que é que fez? Regularizou todas as contas de energias foram regularizadas do país, todas as empresas foram saneadas. Foi um trabalho que eu participei, mas não foi minha ideia, né? Foi um trabalho nacional que eu participei, onde todas as dívidas foram saneadas, a tarifa foi recuperada e surgiu o Plano Real, que foi em 94. Então, depois da empresa toda organizada, com a tarifa recuperada, o que é que se fez? Se privatizou. Então, porque a COSERN é uma empresa muito lucrativa, sendo pública ou privada. Ela dá lucro. Agora, ela não pode dar lucro com a tarifa defasada baixa. Para baixa, né? Então, a tarifa, metade do seu custo, praticamente. Então, não tem como dar lucro.
organizaram todas as empresas do país, o setor elétrico, para a privatização que aconteceu nos anos seguintes. É tanto que eu tive um debate aí com o presidente da COSERN, que substituiu a nossa gestão, que disse que a COSERN estava dando prejuízo. Aí eu disse para ele, você é do setor elétrico, ele era do setor elétrico. E como é que você tem coragem de dizer isso? Que a sua COSERN ia dar um prejuízo de não sei quantos milhões. Se deu um prejuízo de 2 milhões, como é que vai dar 35 milhões de prejuízo este ano com a tarifa recuperada e com o real? Porque nós passamos em 94 com 3 moedas. Estou dizendo assim que foram realidades brasileiras. Quando se grita pelo teto de gastos agora que a gente vê na televisão, é muito importante isso. Foram as políticas erradas que levaram a essa situação. As políticas econômicas erradas, que congelavam as tarifas, e o governo gastava demais. Então, o governo gastando mais do que arrecada, o que é que acontece? As próximas gerações vão pagar a conta. A conta chega um dia. Não existe almoço de graça, a conta chega. E chega para quem? Para o cidadão. Bem, eu, na minha história, tenho essas empresas aí que eu falei, né, que foram as primeiras da minha vida. Depois, eu trabalhei bastante na área de planejamento e gestão. E coordenei vários programas de financiamento, do BIRD e do BID. Na prefeitura, eu coordenei o CPM BIRD da limpeza pública, né? Todos esses equipamentos que eu falei que foram adquiridos foi através do BIRD. Na CEPA, que hoje DEMA, né? Foi integrada, que ainda sou técnica de lá. Então, eu coordenei um programa chamado Projeto Nordeste, da parte administrativa e financeira, e no Tribunal de Contas, que eu passei lá uns 10 ou 12 anos, eu coordenei o PROMOEX, que é um programa de modernização do controle externo com todos os tribunais do país. Então, a minha experiência, primeiras experiências profissionais, primeiras e até um dia desse eu estava no TCE, né? São essas as minhas experiências profissionais. Admito que tive muitas oportunidades, né? Não é a mesma coisa para qualquer profissional. Eu tive ligações de família, meu marido era médico, negócio do hospital, e daí eu segui minha carreira. Ok, e hoje Uni. sou professora aposentada da Universidade Federal, onde passei de 84 a 2006. Ok, então, diante dessa atuação, dessa experiência tão vasta que você tem, né? Como é que você pode definir para a gente a atuação sistêmica da administração? Você falou que é uma profissão sistêmica, mas como você pode definir isso mais resumidamente? Atuação. Eu posso definir da seguinte forma. Capra, no seu livro Ponto de Mutação, fala muito na... Marcela Henrique até citou um dia desse, eu sou fã de Capra. Muito bom. Ensinei muito com base nele. Ele e Morgan eram os meus livros preferidos. Ele fala o seguinte, das concepções da vida mecanicista e sistêmica. Mecanicista é o quê? Aquela teoria em série, né? Hoje a medicina utiliza a cirurgia cardíaca, é mecanicista. Você tem, né, aqueles passos que têm que ser seguidos, né? Os protocolos que a gente chama, né? Os protocolos médicos, e acho que a administração deve ter também seus protocolos, né? É importante a teoria mecanicista. Mas na gestão, quando você vai trabalhar a gestão, e as pessoas pensam que... E já foi burocrata, a gestão já foi burocrata, mas o modelo hoje não é esse. O modelo hoje é sistêmico. O que é um modelo sistêmico? Nada complicado. Se você analisar, a natureza é a mais sistêmica de todas. E qualquer organismo vivo, as plantas, o meio ambiente, o homem, né? O homem na sua integridade, é sistêmico. E a administração, você não pode atuar na administração pensando burocraticamente, mecanicistamente, porque a coisa mais difícil na profissão, na gestão, são exatamente as inter-relações e interdependências. Então, você chega no hospital, você tem que se dar bem com os médicos, porque senão eu tive uma vantagem enorme. Meu marido era médico e era muito querido no hospital.
senão eu acho que eu não teria conseguido, tão nova, com 25 anos, recém-formada, administrar um hospital. Eu entrei lá, não tinha nem me formado ainda. Eu estava no último ano. Então, gestão é inter-relação, é interdependência, são processos, né? Hoje você tem a gestão por processos, né? Você não é mais aquela, cada etapa finda, não. E as relações pessoais. Se você não se der bem com a parte técnica, como é que você vai gerenciar? Eu tenho um caso interessante que um grande amigo meu, professor Eudes Moura, tinha um dia lá para fazer a limpeza do centro cirúrgico. Ele ligou para mim e disse assim, doutor Ione, bem formal, que ele não era formal comigo. Eu fui marcar uma cirurgia no centro cirúrgico e está bloqueado para limpeza. Eu falei, doutor Eudes, realmente, o dia de sábado é um dia que a gente faz limpeza do centro cirúrgico, a não ser emergência. Aí ele disse, mas é uma emergência. Eu já tinha, nessa hora, sabido que era aprendido que era emergência e urgência, né? Meu marido era médico e me ensinou. Aí eu disse para ele, a medicina está muito evoluída, porque o senhor conseguiu marcar uma emergência 24 horas antes, porque emergência, o nome já está dizendo, né? Você não marca. Você não marca. Só se tiver uma bola de cristal, né? Aí eu disse, está muito avançada, a administração não está acompanhando ainda. Aí ele disse, está com ironia comigo, ficou chateado comigo um tempo, mas depois voltou ao normal. Então, são essas coisas. Se eu não fosse assim, casada com um médico, eu teria dificuldade, porque Emília era muito amigo dele e depois a coisa voltou ao normal. Mas passam por cima mesmo. Passam por cima dos profissionais. E a administração, qualquer pessoa quer ser administrador, não é isso? Administrador de cemitério, administrador de posto de saúde. Então, vai por aí. Então, o profissional, para atravessar esses ambientes, ele tem que ser dinâmico e tem também que estudar. Você chega numa caserna e você tem que estudar o que é, porque você vê um transformador de 500 mil e vê outro de 100 mil, aí você toma um susto. Como é que você vai pagar? Eu pedia aulas a um colega que era diretor de operações, ele me dava aulas sobre transformador, sobre os equipamentos da caserna. João Monteiro, muito bom na área de energia, ele me deu muitas aulas que eu perguntava a ele. Por isso que eu falo, administração é uma profissão sistêmica. Você não pode nunca olhar para seu quadradinho. Você tem que ver as interligações, os poderes, né? Você tem que se situar nessas áreas aí, senão você não consegue administrar. Ok, Ione. E dentro dessa questão, agora a gente vai entrar na questão dos conselhos, né? Do sistema CFA, do sistema CRAs, que é o Conselho Federal e os conselhos regionais. Como você vê, qual é o papel dos conselhos profissionais? No meu entendimento, os conselhos são o elo de ligação entre a academia e ao mercado de trabalho ou à sociedade, porque só se falar em mercado não dá, né? Você tem que ver a questão do impacto na sociedade. Então, ele faz isso. E o conselho, ele dá esse suporte técnico, que a gente chama de marco técnico. É o arcabouço da ciência, da tecnologia, da referência que você dá para o profissional para você participar, para você trabalhar na sociedade, no mercado de trabalho. É tanto que eu defendo muito que os conselhos têm que trabalhar com gestão de carreira, certo? Por quê? Porque nós somos o elo entre a academia e o mercado e a sociedade, nós temos que orientar essas pessoas que saem, como eu saí, com muita teoria na cabeça e sem condições de atingir o mercado. Só que eu tive oportunidades que muitos não têm, essas oportunidades, esses acessos. Então, ficam sofrendo por conta disso. Ficam doidos no mercado, meio assim, desorientados. É verdade. Você fica exatamente desorientado porque você sai da instituição de ensino e vai para o mercado.
O mercado não tem professor bonzinho, não. O mercado é uma disputa e uma concorrência violenta. Então, eu acho que o conselho... o conselho é fiscalizador. É, sim. Tá certo. Fiscaliza a profissão dos maus profissionais. A sociedade defende a sociedade dos maus profissionais. Mas o conselho também, através da fiscalização. Mas o conselho não só é fiscalização e cobrança. Está errado isso. E isso eu tenho defendido no federal. Então, estão tentando mudar esse conceito. O conselho é fiscalização, mas fiscalização tem que ser... Como é que você vai fiscalizar uma série de profissionais desempregados e sem renda? Como é que você vai cobrar? Se você não der condições a esses profissionais, não é questão de arranjar emprego, mas é dar um norte, é ter um portal onde o profissional entre. E depois eu vou falar sobre esse projeto, Maria. Certo. Mas o conselho é isso, é esse elo de ligação. Certo. No caso dos conselheiros federais, são 27 conselheiros, um para cada estado do Brasil. E aí, quais são as incumbências que são atribuídas a esses conselheiros? Os conselheiros federais seriam o deputado, o senador que vai em Brasília defender os interesses do Conselho Regional. Nada mais do que isso. Além de defender os interesses dos profissionais de administração do Estado, você tem também como referência que pensar, que agir, que criar normas, de criar projetos interessantes para os profissionais. Então, o conselho é isso, deve ser isso. Essa ideia de fiscalização rigorosa e cobrança, eu acho uma ideia atrasada. Lógico que nós temos que fiscalizar, certo? Até porque não é justo que um profissional, que um consultor, por exemplo, seja registrado e a sociedade acate outro consultor que não tem registro, que não é um profissional, não vou dizer que seja incompetente, mas realmente é um profissional... Está trabalhando ilegalmente, né? Está trabalhando ilegalmente. É a mesma coisa que um médico trabalhar sem registro no CRM, ou que um advogado trabalhar sem registro na OAB. Então, para mim, não tem diferença, certo? Médico, talvez, porque lida com vidas, é ainda pior, né? Mas nós, de certa forma, lidamos com vida. Porque na hora que os recursos são mal administrados, muita gente morre por falta de recursos para a saúde, e agora nós estamos numa pandemia e vimos isso ao vivo e em cores. Então, lida também com vidas. Ione, e assim, eu vejo, além disso, também tem a questão que no Conselho Federal tem as comissões, tem as câmaras, né, que elaboram projetos. Tem as câmaras. Como funcionam essas câmaras, essas comissões? Nós temos várias câmaras, né? Eu já fui da Comissão de Formação Profissional, que trabalha exatamente com a questão das diretrizes curriculares, da capacitação, trabalha com essas MPS, capacitação em MPS, são dessa Câmara de Formação. É uma forma de levar oportunidades para os profissionais, né? Exatamente. De se qualificarem, né? Também, né? De facilitar, de capacitar, de melhorar a qualidade dos cursos de administração. Então, a função dessa Câmara é essa. Eu fui dela, depois fui para a Câmara de Gestão Pública, foi criada, né? Foi criada e eu fui a primeira diretora. E nessa Câmara, eu criei lá um índice chamado IGM, Índice de Governança Municipal. É um índice muito importante. Os profissionais de administração deviam dominar esses índices, não só para assessorar a gestão pública, mas para orientar o mercado, a orientar os investimentos. Porque as empresas fazem um diagnóstico quando querem investir no município. Então, com ele é um diagnóstico completo, é uma pesquisa feita com base em dados oficiais. O CFA, na época, eu até tentei fazer uma pesquisa de campo, mas o levantamento assim, dava um dinheiro muito grande, recursos que o CFA não tinha. Então, nós optamos por utilizar dados oficiais, certo? De órgãos oficiais. E estabelecemos 3 dimensões: a dimensão fiscal, a dimensão da qualidade da gestão e a dimensão do desempenho, resultados. Então, são essas 3 dimensões
Júlio, eu vi que ele está aí na live, Júlio Júlio Rezende. César Rodrigues de Júlio César Mossoró. de Mossoró. E ele é um estudioso do IGM, até me assessorou, que eu fiz algumas palestras sobre o IGM fora do Rio Grande do Norte. E fiz aqui também várias vezes na Universidade Federal e em outros lugares. E ele foi um grande assessor, ele está dominando esse assunto. Mas os profissionais todos de administração deveriam dominar esse assunto. Existe um acesso exclusivo que ele é autoeloquente. Quer dizer, é claro, é transparente. Você estuda o índice e faz o diagnóstico de todos os municípios brasileiros. Todos, sem exceção. Saúde, educação, violência, a parte fiscal todinha da situação fiscal do município. Quais são os resultados que entrega a população em relação à saúde, em relação à educação. É excelente esse índice. E graças a Deus, eu saí da Câmara, mas ele continua sendo divulgado no Brasil todo. Todos os estados, o pessoal divulga o índice. Eu fui convidada para ir a Sobral fazer essa palestra e fizemos o diagnóstico de vários municípios. Júlio foi quem me ajudou nesse trabalho. Fez vários diagnósticos também dos municípios aqui do Rio Grande do Norte. Júlio fez de Mossoró, de Açu. Nós fomos apresentar ao deputado George de Açu, do Vale do Açu, para ele ver esse índice. Então, tanto é bom, como é conteúdo para o profissional fazer assessoria para os municípios, porque nós não podemos brigar por espaço se os profissionais não estiverem capacitados, né, Maria? Como é que você vai entregar profissionais não capacitados? Então, o profissional que estuda o IGM se torna num grande assessor, num grande consultor. Agora, precisa estudar. Deveria ser uma cartilha. Deveria ser tomado como uma cartilha para os profissionais de administração, exatamente, né? E não só para eles, inclusive em função disso, o CFA agora, por esse ano ser ano de eleições municipais, o CFA vai abrir a consulta ao IGM para jornalistas, para a imprensa, para até ser fonte de dados para eles questionarem os candidatos, os governantes. É uma coisa tão interessante, tão abrangente, que não vai ficar restrita só aos profissionais de administração, né? Exatamente. Então, o índice é muito bom e está sendo muito valorizado pelas duas gestões seguintes, certo? Muito excelente, muito bom. Ione, e esse trabalho do Conselheiro Federal, junto aos CRAs, aos regionais, a integração, a importância também dos presidentes dos regionais, como funciona, como é a atuação também dos presidentes dos regionais frente a todo o sistema? Olha, os presidentes são os mais importantes no sistema. Por quê? Eles estão junto da base. Eles sabem as aspirações, as necessidades, as expectativas da base, dos profissionais. O Conselheiro Federal não está junto da base, certo? Os presidentes estão. E nessa hora eu queria fazer uma homenagem a Kate Maciel, presidente do Conselho Regional, porque Kate vem há muitos anos fortalecendo o Conselho Regional, independente de ser presidente, independente de ser conselheira, de ser vice, até sem ser conselheira, Kate sempre esteve presente, fortalecendo o Conselho. Então, eu acho que Kate assim, é uma marca do CRA do Rio Grande do Norte, porque isso não é dito por mim, não. Pode conversar com qualquer servidor, verdade, qualquer colaborador do CRA. Kate sempre esteve junto. Não foi porque é presidente, aí ela agora é presidente, aí está fazendo tudo pela gestão dela. Não é assim. Ela ajudou todas as gestões. Desde a gestão de João Bosco Ribeiro, né, que Kate foi vice-presidente dele e assumiu junto com ele. Na época, compraram a casa, era uma casa simples. Eles compraram, a diretora financeira do CFA era Célia Ribeiro, foi a primeira conselheira federal do Rio Grande do Norte. Ajudou muito na aquisição dessa casa e depois na nova sede, né? Que a casinha era uma casinha mesmo, né? Que como nós começamos lá na Duque de Caxias, não, na General Osório, numa salinha acanhada, nós começamos assim. Aí o que é que aconteceu?
O conselho foi crescendo, crescendo, mas foi crescendo com a equipe integrada e unida. Existem pessoas no conselho que estão conosco antes de serem registradas. Pareceu uma delas aí, Nevinha. Nevinha chegou aqui da Paraíba, paraibana, né? E procurou o conselho para se apresentar como profissional de administração, como administradora. E passou a nos ajudar, independente de qualquer cargo. Então, o conselho existe e está forte, apesar de ser um conselho pequeno, por conta dessa união dessas pessoas que começaram e continuam ajudando, fortalecendo, entendeu? Então, nós temos a Célia Ribeiro, o João Bosco, tivemos 8 presidentes. E cada um teve sua marca. Muitos presidentes tiveram marcas, são marcos. Marcos Lael foi um marco na gestão do CRA. Ele foi quem fez a nova sede, juntamente com o Kate, que ajudou muito. Ele não era presidente, mas era o apoio de Lael ali o tempo inteiro. Viu? Kate era o apoio de Lael o tempo inteiro. E outras pessoas também. Sandro, que apareceu aí. Sandro é conselheiro nosso há vários anos. Na época não dispunha de muito tempo, era diretor do turismo, mas ajudava sempre, estava nas reuniões. Então, é outra força, assim. Moisés, da Fierne, até o jornalzinho ele fazia no começo, Marília, era um jornalzinho mimeografado. Tinha jornalzinho, tinha tudo. No conselho tinha tudo, agora pobre, né? Então, tinha tudo. Então, na história do CRA, houve muitos marcos. Eu considero essa da sede um marco muito grande. Considero o outro marco a questão E hoje em dia está havendo uma força muito grande na tecnologia, né? Que começou aí com o Júlio Rezende, e Kate está dando uma força grande. É tanto que essa live deve ser a tecnologia. Estamos aqui, implantada recentemente, né? Na pandemia. Então, Rodrigo tem feito um trabalho sensacional com essas lives, com o YouTube, gravações, um profissional jovem, competente, dinâmico. Nossa Senhora, ele é virado, assim, 24 horas por dia. Dá conta de muita coisa. Então, são essas pessoas que fazem o conselho e a integração entre elas, porque se tiver um presidente que não seja integrado com o conselheiro federal, o que é que acontece? O conselheiro federal pede alguma coisa para beneficiar o Estado e o presidente não está nem aí, então não vem, porque só vem através do presidente, não vem através do conselheiro federal, certo? Vem através do presidente. Então, nós tivemos também, eu gostaria de reforçar aqui, Gilmar Camargo, que era presidente do CFA, foi quem deu recursos para adquirir a casa. Rui Otávio, que era presidente, foi quem fez aquela nova sede, juntamente com Lael como presidente. Marcos Lael é uma pessoa muito importante na história do Conselho. Então, somos... E na época de Kate, eu, como conselheira federal, consegui a aquisição de uma casa vizinha. Então, Kate, juntamente com Sebastião Melo, como presidente, são responsáveis por aquela casa vizinha. Me lembro que foi a inauguração da casa, veio o Conselho Federal quase todo, fazer uma plenária aqui, e a casa estava a coisa mais linda, todinha, arrumada por Kate, né? Que é uma pessoa assim, extremamente caprichosa, minuciosa, caprichosa. Então, estava assim, bela, todo mundo encantado com aquela nova casa, que era uma casa velha, né? Mas que Kate deu uma arrumada que ficou linda. E o pessoal só falou disso. Outro marco que eu gostaria de falar é um congresso, o CONGESP, do Rio Grande do Norte, que nós somos parceiros da Secretaria da Administração e da Escola de Governo durante 13 edições. Né? Eu saí, foi na minha época, juntamente com Paulo César, que era o secretário, né, que nós negociamos isso aí, essa parceria. A parceria também incluía várias instituições públicas e privadas. Então, parceria e alianças estratégicas é um ponto fortíssimo que os conselhos devem ter. Principalmente um conselho pequeno, que não tem recurso suficiente para fazer um bom trabalho. Então, seria muito bom, é fundamental ter parcerias, porque só ser assim, agregador, né? Agregar, você agrega, você compartilha, aí você tem o Sebrae, Banco do Nordeste, Petrobras, tivemos algumas empresas privadas também parceiras no CONGESP,
uma das edições do Congesp chegou a ter 2.000 pessoas e congregava profissionais e palestrantes do Brasil e do exterior, certo? Então é um evento assim que é sensacional. Realmente eu sou encantada com o Congesp. É conhecido no Brasil todo como um grande evento de gestão pública e vem se mantendo esses anos todos. Ione, você, ao longo dessa explanação, você falou muito no seu trabalho, você falou na questão, você e Kate, sempre assim, a gente tem muitos profissionais masculinos, mas a gente tem muitas mulheres à frente da administração. E Nevinha pediu aí, ela fez uma pergunta que pediu para você falar um pouquinho sobre a mulher administradora, certo? O que é que você poderia falar aí nesse momento sobre as mulheres e o mercado para as mulheres administradoras, né? Olha, Nevinha, realmente as mulheres, é tanto que o pessoal quer fazer, eu estou coordenando um projeto nacional de criação de uma comissão do ADM Mulher, no Brasil inteiro. Essa comissão foi aprovada hoje, na Direx do CFA. Não foi a reunião por questões de quarentena mesmo. Então, essa comissão foi aprovada e vai ter comissões em cada regional. Alguns regionais têm facilidade de ter interação das mulheres, mas tem alguns regionais muito machistas que nunca tiveram uma mulher na presidência, viu? Então, Nevinha, nós estamos fazendo um trabalho ADM Mulher, né, do Brasil inteiro, eu estou coordenando esse trabalho. Claro que eu termino meu mandato agora no final do ano, mas Cláudia do Rio Grande do Sul, que até veio aqui fazer uma palestra, é uma excelente profissional e ela vai ficar lá mais 2 anos, ela vai assumir essa coordenação. Mas este ano eu estou dando uma ajuda muito grande, porque disponho de tempo, estou em quarentena, em trabalho remoto, então estou fazendo assim 2 ou 3 reuniões por semana nessa comissão. E a ideia, Nevinha, é que a gente valorize e facilite a profissional de administração. Não é ADM Mulher para fazer festinha, pode até fazer, porque da profissão, a festa faz parte, né? Mas não é só para isso. Não é para defender as mulheres da violência, podemos até fazer campanhas, mas esse trabalho tem várias instituições de governo trabalhando, ONGs e tudo. Combate a prevenção do câncer de mama. Já podemos fazer campanhas, já fizemos várias. Mas o objetivo desse ADM Mulher é trabalhar e estimular o empoderamento na mulher na profissão, certo? Nós temos vários projetos em outros estados muito interessantes, no Rio Grande do Sul, o Ceará, sobre o empreendedorismo feminino. Então, a ideia, o Sebrae tem um projeto que foi apresentado aqui no Conecta, muito interessante, o empreendedorismo social. Então, a nossa ideia é fazer alianças e parcerias com essas instituições para fortalecer a mulher profissional de administração. Ok, aí a gente tem também, a gente está a alguns minutos, a uns 10 minutos do final. Se a conversa estiver rendendo bem, eu dou um avisozinho, Ione, e a gente pode sair e retornar. No caso de ter perguntas, agora eu queria fazer uma coisa, Marília, falar uma coisa. Nós temos um portal de talentos e oportunidades, que é um projeto... Era isso que eu ia perguntar sobre as oportunidades da profissão, exatamente. Porque o que interessa mais ao profissional é quais são as oportunidades. As oportunidades, como eu falei, exatamente. Eu defendo que o conselho não deve só fiscalizar. Deve ter uma fiscalização que eu chamaria até de sustentável, se bem que Júlio Rezende, que está aí, disse que não é correto. Mas eu inventei essa fiscalização sustentável, porque eu acho que sem sustentabilidade financeira, não dá para trabalhar, né? Ninguém consegue pagar conselho, nem fiscalizar. Pode autuar, pode colocar na dívida ativa, fizer o que quiser, conselho. Mas o profissional não tendo renda, ele não tem como ser registrado. A verdade nua e crua é essa. Então, sempre foi minha bandeira
no conselho, desde que eu comecei a ter mais experiência, entendi. Aliás, eu entrei no conselho e já tinha uma certa experiência, porque eu comecei a trabalhar em 75 e entrei no conselho em 88. Não, antes de 88 eu já entrei na Paraíba, em 86. Então, eu já tinha 10 anos de experiência. Então, eu entendo que o conselho um minuto só, viu, tomar meu. À vontade. A gente vai. O conselho deve ser, sim, orientador de carreiras. E hoje, mais do que nunca. Por quê? Quando eu era presidente, nós tivemos um projeto chamado Jovem Administrador. Nós fizemos uma parceria com a Cato, desse projeto para sensibilizar os jovens. Depois, a Cato tinha um convênio com o Conselho que fazia cursos online. Não sei se alguém lembra, na época. E Marli Tacone está aí, que estava na época no Conselho. Eu acho que ela se lembra também, Sandro. Então, existiam essas capacitações online. Mas depois, quando nós chegamos à orientação de carreira, para fazer a orientação de carreira, o que é que aconteceu? A Cato cobrava muito caro para orientar a carreira. Então, o projeto acabou sofrendo uma certa descontinuidade. Com toda essa minha experiência, o que é que eu acho que eu gostaria de deixar para o sistema? Uma ideia que eu tive, juntando toda a experiência com outras ideias e tudo, é fazer um portal que está sendo aprovado nessa reunião de agora. Tem 2 projetos que eu estou coordenando, mas está sendo aprovado agora lá. Eu estou aqui, mas eu quero é que os projetos sejam aprovados para os profissionais de administração. Eu disse logo, não é projeto meu, não é projeto dos profissionais. Porque o grande lema da gente deve ser a inserção do profissional no mercado de trabalho. Somente assim nós teremos uma categoria forte. De outra forma, não teremos. Então, esse portal é uma plataforma digital para conectar automaticamente os profissionais de administração e as oportunidades. É possível isso? É sim. O CFA já teve um chamado ADM Empregos, que conectava aos empregos, mas as empresas tinham que se cadastrar, os profissionais também. Mas esse aqui, os profissionais vão ter que se cadastrar sim, e nós vamos trabalhar com empresas e vamos trabalhar com inteligência artificial. Isso é um sonho meu, viu, Daniel? Um sonho. É um sonho mesmo. Daniel está falando que é um sonho. É um sonho. E trabalhar com geoprocessamento e inteligência artificial, em uma versão mais avançada do ADM Empregos. O ADM Empregos existia, foi descontinuado, e agora mesmo sentiram falta. Por quê? Porque o CFA fez um convênio com o Ministério da Justiça para os profissionais serem escolhidos, selecionados para intervenção de empresas em situação, como é que a gente chama? Em falência? Não, em falência. Em falência. Intervenção judicial. Então, esses profissionais teriam, quando procuraram o ADM Emprego, tinha sido descontinuado. Existia um portal no CFA já. Não sei se alguém aqui conhecia, mas existia na época de Sebastião, de Rui Otávio, uma coisa assim. Esse portal foi descontinuado e sentiram falta. Aí ligaram para a Ione, né, para saber o novo projeto. Aí começaram a dar muita importância a esse novo projeto, que é esse portal de talentos e oportunidades. E o que me levou a isso também não foi só a questão da inserção. Da inserção do profissional do mercado de trabalho. Foi que hoje nós temos, eu trabalho no IDEMA, nós trabalhamos com mapeamento de oportunidades, de renda, de empreendedorismo, trabalhamos num portal do investidor do Rio Grande do Norte, mapear todas as riquezas do Estado. Então, juntando isso com essa nova tecnologia que nós temos, que eu não domino tecnologia, mas tem os universitários todos que dominam, não é? Então, esse portal realmente só distribui tarefas, né? É um sonho meu e acho que deve ser um sonho de todos os profissionais. Então, vamos lutar e trabalhar para que ele seja implantado.
Seria um portal independente, Ione, ou um portal ligado ao sistema CFA? É, o portal do CFA e dos regionais. Cada estado teria seu espaço, seu mapeamento. Certo, certo. É um projeto muito interessante e acho, e o pessoal do CFA, que é muito bom, inclusive esse projeto vai sair baratíssimo, porque só tem que contratar o portal. Só tem que contratar o portal, o gerenciamento do portal, porque ele é automático, né? Ele vai conectando. Sim. E eu já vi uma técnica da Bahia mostrar um trabalho desse, mas o trabalho dela é um trabalho menor, entendeu? De startups e coisas assim, mas há uma conexão automática. Inclusive, o nome do projeto, se eu não me engano, é Conecta, viu, Rodrigo? Conecta também? É uma amiga minha, professora, muito inteligente, que está aí me assistindo. Então, esse portal é para todos os profissionais de administração. Inclusive, eu acho que ele fortalece o sistema, por quê? Porque os profissionais vão querer estar registrados e terem acesso a essas oportunidades. Então, eu acho assim, Daniel, aí seus olhos já estão brilhando. Meus brilham também, Daniel. O meu Diego está aí, Diego. Diego acabou de fazer sinal. Adrina, querida. Adrina. Pois é, muita gente querida aqui. Uma pena não poder cumprimentar a todos, mas cumprimento a todos. Muito obrigada. Estou à disposição para perguntas. Se quiserem perguntas, a gente pode. Existe, eu vou fazer uma última, a gente está... Sheila Trícia, diretamente do Amapá, aqui conosco, que está fazendo doutorado aqui em Natal. Seja bem-vinda, Sheila. Que bom. Anne Kelly, só tem gente querida aí. Tem gente, muita gente conhecida, Marlúcia Arruda também aí já fez sinal. Marlúcia, eu já vi Marlúcia Arruda. É porque não dá para gravar todos. Pensando nos netos, né, Marlúcia? Mande seus netos assistirem a essa live, que eu falo muito sobre oportunidades, né, para qualquer profissão. Ione, esse portal, ele tem alguma previsão para entrar no ar? A Marlúcia? Olha, o presidente me falou que vai assumir o projeto. Se ele fizer isso, é muito bom. Porque quando o projeto é assumido pelo presidente, né? Então, ele vai assumir o projeto. Inclusive, eu acho que esse projeto é inovador, nenhuma profissão tem, pelo que eu saiba. Então, vai servir para todas as profissões. Esse mapeamento com geoprocessamento, tudo com inteligência artificial, integrada. Então, o pessoal da informática me disse que é possível, sim. Certo? É um sonho, mas é possível, sim. E pode ser um sonho de todas as profissões, né? Ok. Eu vou fazer... vai ser aprovado agora. Que bom. Então, a gente ainda pode pensar nisso para o começo do próximo ano, no máximo. Daniel, ou ainda esse ano, né? Ele tem uma pergunta, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou sair para entrar novamente, porque senão não dá tempo de você até responder a pergunta. A gente vai continuar essa conversa e agora mais aberta ainda para perguntas. A gente fica aguardando as perguntas de vocês. Eu vou sair por conta do tempo do Instagram e volto já já. Espero que todos voltem também. Até já.